Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já parou para pensar sobre a graça de Deus? Com abundante, misericordiosa, espantosa e ofensiva é a graça de Deus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Na Bíblia, nós encontramos a graça divina do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse. De capa a capa, a Bíblia ela é totalmente norteada pela graça divina. E estudando a vida dos personagens bíblicos, nós conseguimos ver nitidamente a graça de Deus, atuando sobre a vida de cada um deles. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós conseguimos ver a graça de Deus. Mas hoje eu quero conversar com você sobre um personagem bíblico que a graça que Deus derramou sobre a vida dele pode parecer ofensiva aos nossos olhos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o rei Manassés. A história dele se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 21. E também temos um relato dele no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33. Manassés, ele foi filho do rei Ezequias, foi o 14º rei de Judá. Manassés, a Bíblia começa, eu vou ler para vocês, para nós, não distorcermos as palavras ou não esquecermos de nada. No capítulo 21 de 2 Reis, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou durante 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refisibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés, como eu disse, ele foi filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um bom rei para Israel, apesar de no fim de seu reinado ele ter manchado a sua biografia. Mas Manassés ali, a Bíblia vem trazendo que ele começou a reinar com 12 anos de idade e que ele reinou durante 55 anos. De todos os reinados que teve em Jerusalém, que teve no povo de Israel, o reinado do rei Manassés foi o mais extenso. Foram 55 anos como rei. E a Bíblia enfatiza o fato de que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ou seja, os atos, as decisões, as palavras, as atitudes do rei Manassés não agradaram a Deus. E a Bíblia, então, vem trazendo uma pequenina lista de tudo o que o rei Manassés fez. Aqui no capítulo 21, depois, se você quiser ler com calma, no capítulo 21 de 2 Reis, vem falando assim: ele tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia destruído. O que eram os altos? Eram postes que eram colocados nos altos das colinas para que então o povo fosse fazer oferendas e orações aos seus deuses. E o rei Ezequias tirou isso do povo de Israel, porque Israel adora somente ao único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, o Senhor que habita nos céus. E então Ezequias foi e destruiu. O que Manassés fez? Restituiu estes altos. Ele levantou altares a Baal. Baal é um Deus que não existe, é uma divindade que não existe. É um falso Deus. E ele ergueu altares a Baal. E fez também um poste ídolo como o que fizera, sabe quem? O rei Acabe.
Não sei se você lembra, mas o rei Acabe é aquele da história do profeta Elias, aquele rei que se submeteu à sua esposa Jezabel e fez todas as vontades dela e passou a adorar o Deus dela, o Deus Baal. E esse era o exemplo do rei Manassés. Pegou como exemplo o rei Acabe e fez um poste ídolo, assim como ele havia feito. E ele se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Aqui, quando a Bíblia fala todo o exército dos céus, quer dizer lua, estrelas, sol, né? Os astros. Ele passou a adorar os astros e se prostrou diante deles e os adorou. E ele edificou altares na casa do Senhor. Ele foi tão afrontoso que dentro do templo ele construiu altares a outros deuses. E a Bíblia ainda vem falando que ele edificou altares nos átrios do templo, no pátio do templo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do pátio do templo. Ele ergueu altares aos astros, às luas, às estrelas, para que fossem adorados. E agora aqui o bicho pega. Porque é como se ele já não tivesse afrontado a Deus de maneira suficiente, Manassés queima o seu filho em sacrifício a outro Deus. Olha, vamos voltar nesse assunto do filho dele. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Rapaz, ele pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão que colocaria o nome dele para sempre. No tempo onde Deus disse que o nome dele estaria ali para sempre, o rei Manassés colocou altares lá dentro. E o versículo 9 do capítulo 21 diz assim: eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Como se não bastasse todas as coisas que Manassés já vinha fazendo, ele ainda manipulou, mudou a opinião e fez cair em erro toda uma nação. Como rei, ele conseguiu desencaminhar, levar para o caminho errado toda a nação de Israel. Ele foi culpado por isso, né? Ele fez com que toda a nação parasse de ouvir a Deus e passasse a adorar outros deuses. A Bíblia, ela não traz o nome do rei do Deus que o rei Manassés sacrificou o seu filho. Historicamente e pela tradição, entende-se que foi o deus Moloque. O deus Moloque, ele nas cidades, em cantos da cidade haviam estátuas, era um deus esculpido em pedra, haviam estátuas desse deus, e esse deus ele era colocado em pé, com os braços assim. E as pessoas então atiçavam muito fogo aos pés da estátua até virar brasa, e ali muito quente fazia com que toda a estátua ficasse incandescente. A estátua toda ficava muito vermelha de tão quente que ela estava. Então as pessoas vinham e colocavam seus filhos, bebês, crianças pequenas, nos braços incandescentes da estátua do rei, do deus Moloque, oferecendo seus filhos como sacrifício. E foi isto que o rei Manassés fez com seu filho. Na Bíblia nós encontramos uma história em que Deus pediu um filho em sacrifício. Que ele pediu para Abraão que sacrificasse Isaque como prova de amor a Deus, como prova de adoração, de devoção a Deus. E Abraão ia sacrificar Isaque, mas Deus não permitiu. E ele livrou a vida de Isaque e fez com que ele providenciou o cordeiro para o sacrifício. E Manassés
tendo essa história conhecida de todo o povo de Israel, tendo visto todas as maravilhas pelas quais Deus sustentou o povo de Israel, conhecendo do Deus verdadeiro, teve a coragem de sacrificar ao seu filho a um Deus falso, o seu filho vivo, posto nos braços incandescentes de uma estátua de um Deus que sequer existia. O rei Manassés fez muito mal, não somente à própria família, mas a toda uma nação. Muitas vidas inocentes foram ceifadas pelas mãos do rei Manassés. Uma das vidas que foi ceifada foi do profeta Isaías. O profeta Isaías é quem era o profeta naquele tempo. O profeta, para quem não sabe, era o porta-voz de Deus para o povo de Israel. E naquela época quem era profeta era Isaías. Então Deus falava com Isaías e Isaías advertia o povo, advertia o rei, passava a mensagem de Deus para o povo de Israel. E Isaías, incontáveis e incontáveis vezes, como nós encontramos lá no livro de Isaías, advertiu o rei Manassés, tentou chamá-lo do pecado, chamou o pecado pelo nome, disse para ele inúmeras vezes que ele estava errado, que o que ele fazia não era certo. E por o rei Manassés estar tão cego pelo seu pecado, estar tão afundado em sua vida de pecado e de escolhas erradas e de adorar outros deuses, mandou silenciar a voz do profeta Isaías, porque o que o profeta Isaías falava ofendia Manassés. E por que ofendia Manassés? Porque fazia ele acordar do pecado dele, incomodava porque Manassés sabia que estava errado. E quando nós estamos no pecado, quando nós estamos no erro, todas as vezes que o Espírito Santo tenta nos alertar, seja incomodando a nossa mente ou enviando pessoas até nós para nos fazer acordar do nosso pecado, a nossa tendência pecaminosa e carnal é silenciar estas vozes, nos afastarmos essas pessoas da nossa vida. Mas o rei Manassés simplesmente não mandou que o profeta Isaías fosse mandado embora da nação de Israel. Ele não mandou que colocassem ele numa masmorra, que prendessem ele para que ele não visse mais o profeta Isaías. O rei Manassés mandou colocar o profeta Isaías dentro de um tronco e mandou serrá-lo ao meio. Não era suficiente escondê-lo em uma masmorra. Manassés, ele passou a agir com crueldade, com desumanidade. Ele estava tão afundado em seu pecado que ele já tinha perdido a mão. Ele já tinha perdido a linha. Ele não sabia mais diferenciar entre o certo e o errado. E o rei Manassés chegou um tempo na história que os assírios invadiram Jerusalém e o rei Manassés foi levado cativo. Israel já tinha sofrido uma tentativa de ser invadida na época do rei Ezequias, pai do rei Manassés. Nessa época, o general, o rei Senaqueribe, mandou um porta-voz junto de um exército de mais de 120 mil soldados até Jerusalém. Ao chegar nos muros de Jerusalém, nos portões de Jerusalém, aquele porta-voz foi lá e disse muitos impropérios, leu uma carta do rei Senaqueribe com muitos impropérios acerca do rei dos céus, dizendo que aquele Deus não valia de nada, de quem era Deus perante os babilônicos, os assírios. Ele disse muitas coisas ofensivas ao Deus de Israel, que ele não era um Deus de verdade.
E Ezequias, junto com todo o povo de Israel, ouviu aquilo e teve medo. E o rei Ezequias pegou aquela carta e foi até o profeta Isaías. E quando ele entrou no templo, conversou com o profeta Isaías, temeroso, com medo, porque fora dos muros de Jerusalém havia um exército de 120.000 soldados assírios. E então o profeta Isaías fala para o rei Ezequias não temer, porque Jerusalém não seria tomada e nenhuma flecha do exército assírio passaria pelos muros de Jerusalém. Então o rei Ezequias se prostra diante do Senhor, ora clamando a libertação da nação de Israel. E milagrosamente, pelas mãos do Deus único e verdadeiro, Jerusalém não é atacada. O exército se retira e volta para a Assíria. Só que lá no livro de Isaías, nós temos detalhado, salvo engano, depois vocês podem verificar, no capítulo 8 de Isaías, tem lá dizendo o que Deus disse acerca de Senaqueribe. Ele disse assim: quem ele pensa que é para falar assim do Deus de Israel, para me afrontar desta maneira? Eu vou colocar um gancho no nariz dele e nos lábios dele e vou prendê-lo como um animal. Isso ele falando de Senaqueribe, que foi a mensagem que ele passou para Isaías, que fez com que Isaías tranquilizasse o rei Ezequiel de que nada aconteceria. Então depois, muitos anos depois, quando no reinado de Manassés, depois de muita maldade que ele fez, de muito desagradar ao Senhor, o rei Manassés é levado escravo para a Assíria, juntamente com outras pessoas israelitas que também foram presas, levadas ao cativeiro babilônico. E a jornada que ele fez de Jerusalém até a Síria é um percurso de 1.440 quilômetros. 1.440 quilômetros. E o rei Manassés andou todo este trajeto e podemos dizer que ali foi o fundo do poço do rei Manassés. Deus, ele tenta, quando nós estamos em pecado, ele tenta nos acordar, ele tenta nos chamar, nos trazer de volta ao caminho da salvação de muitas maneiras pessoais e íntimas. Mas quando nós constantemente negamos ouvir o apelo de Deus para nós abandonarmos o pecado, Deus precisa então de uma medida mais drástica. Ele precisa fazer com que nós acordemos para a vida. E às vezes, a maneira que ele encontra, a maneira que ele usa para que nós possamos sair do nosso pecado e voltarmos para Deus, se chama fundo do poço, se chama sofrimento, humilhação, miséria. Foi Deus quem fez? Não, Deus permitiu, porque isso já é consequência do nosso pecado. E se você for comigo lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 33, você vai encontrar no versículo 10, bem assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés. Agora presta atenção. Como foi que Manassés foi preso? Com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. O que Deus disse ao profeta Isaías que faria com o rei Senaqueribe? Que colocaria ganchos nele, no nariz e nos lábios, e o prenderia como um animal. E o rei Manassés, quando foi pego junto com o povo de Israel e levado para o cativeiro babilônico, ele foi preso com ganchos no nariz e nos lábios, e foi arrastado por um trajeto de
1.440 quilômetros como um animal. Deus, aquilo que ele reservou para o rei Senaqueribe, caso ele invadisse Jerusalém, sobrecaiu sobre o rei de Israel. Aquele que constantemente virou as costas para Deus e fez tudo e qualquer tipo de barbárie que ele poderia fazer. Deus, através do profeta Isaías, tentou alertá-lo várias vezes. Acabou que ele findou com a vida de Isaías, matou Isaías de uma maneira cruel e sanguinária. E Deus, já não vendo mais solução, permitiu que Israel fosse invadida pelo Império Babilônico. E então Manassés foi arrastado como um animal, preso por ganchos. O castigo do rei Senaqueribe recaiu sobre ele, pois ele se recusou a ouvir a voz de Deus. E no versículo 12, nós lemos assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Se nós lermos somente o relato do livro de 2 Reis, capítulo 21, nós vamos pensar assim: pronto, rei Manassés errou feio, fez tudo o que não podia fazer e o fim dele foi trágico, pronto, vai para o inferno. Mas, segundo Crônicas, traz um detalhe importante no capítulo 33. O rei Manassés teve 1.440 quilômetros para refletir sobre o seu pecado. Ele teve 1.400 quilômetros para se voltar para Deus. E ele se humilhou aos pés do Senhor. Reconheceu o seu pecado. Se arrependeu do seu pecado. E Deus o perdoou. Isso se chama graça. Vai me dizer que a graça de Deus não é ofensiva. Sabe por quê? Manassés vai estar no céu. Você acredita nisso? O rei Manassés, depois de tudo que ele fez, vai estar no céu. E pasmem, sabe quem ele vai encontrar lá no céu? É o profeta Isaías, aquele que ele mandou serrar ao meio. E meus amigos, eles vão se encontrar lá no céu. E eu creio que o profeta Isaías não vai se espantar ao encontrar o rei Manassés no céu. Sabe por quê? Lá no livro de Isaías, nós encontramos no capítulo 1, no versículo 18, Jesus dizendo assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O profeta Isaías vai olhar para Manassés e vai sentir alegria, porque ele vai ter a certeza de que o que ele escreveu sobre o Messias era verdade. Porque ele não viu o Messias vindo, mas ele fez muitas profecias acerca do Messias. E quando ele encontrar o rei Manassés, ele vai ter certeza de que o Deus que ele serviu e por quem ele morreu era real, era verdadeiro. Não existe fundo de poço, não existe pecado que você tenha cometido que Deus não possa perdoar, porque a graça de Deus é abundante, ela é misericordiosa e ela é ofensiva aos nossos olhos, porque nós não merecemos o céu.
Porque se nós olharmos a Manassés no céu, não. Tem algum erro aí. Ele não merece o céu, Senhor. Como assim? Manassés vai para o céu. Você viu tanto de coisa que ele fez? Ele matou o filho dele nos braços de um Deus falso. E o Senhor vai deixar ele ir para o céu? Ele mandou matar o profeta cerrado ao meio. Ele colocou altares dentro do templo, do teu templo. Justificativas para que, aos nossos olhos, Manassés não vá para o céu? Tem de sobra. A Bíblia deixou ali. Mas se nós formos muito sinceros, Senhor, a Emily no céu? Não. A Emily não pode. Nenhum de nós merecemos a salvação. Não há mérito em nenhum de nós. O mérito é somente e unicamente do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz para pagar os meus e os seus pecados. E isto se chama graça. Se você, na sua vida, se encontra preso ou presa com o peso de algum pecado que você cometeu, ou que um pecado que você vem guardando e escondendo, entrega para Deus, porque a graça dele é abundante. E aos olhos de outras pessoas, pode ser que elas pensem que você não mereça, mas a graça de Deus te faz merecedora, e a graça de Deus perdoa todos os seus pecados e te transforma branco como a mais pura lã. E os seus pecados estão no mais profundo do oceano, e deles Deus não se lembra mais. Se você se arrependeu, se você orou, se entregou e se humilhou diante de Deus, erga a sua cabeça e caminhe sobre a graça de Cristo. Eu espero que a mensagem de hoje tenha feito sentido para você, tenha falado com você. Se você acha que outras pessoas precisam entender o quão grandiosa e quão maravilhosa é a graça de Deus, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Ajude que essa palavra chegue a tantas outras pessoas. E você já sabe, deixe seu like, deixe um comentário para mim, para que nós possamos nos conhecer e para que eu possa saber que você entendeu que a graça de Deus alcançou você. Curte, compartilha e se inscreva neste canal para que o YouTube entenda que esta mensagem é importante e distribua também para outras pessoas. Que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Fique com Deus. Até breve. Tchau.